No início deste mês, um vigilante que trabalhava há quase 30 anos no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, que fica em Mariana, pediu transferência para trabalhar em outro prédio da universidade. O motivo? Ele afirma ter visto um padre que já morreu atravessando a parede do ICHS. Pois é, e lá em Mariana, os casos de aparições misteriosas como esse aí do vigilante são levados tão a sério que o município até possui uma associação de caçadores de assombração, a ACAM, que afirma que a cidade é uma das mais assombradas do Brasil. Em 2018, uma pesquisa realizada pela associação revelou que cerca de 70% dos moradores locais consideram a cidade assombrada. E o mais intrigante, 50% afirmam já ter visto alguma assombração. A Adriana Moreira mostra pra gente agora algumas dessas histórias misteriosas. Mariana é uma das cidades mais assombradas do Brasil. E é nessa cidade histórica que foi a primeira vila de Minas que está o distrito de Furquim, um dos mais lembrados quando o assunto é assombração. Foi perto da entrada do lugarejo que um ônibus se envolveu em um grave acidente na década de 1970. 11 pessoas morreram, entre elas uma mulher que estava noiva. Quem foi lá fazer o resgate, né? Ao resgatar essa moça que faleceu, ela veio sem um anel de casamento, o anel de noivado dela. Ela perdeu o anel de noivado no acidente. E dizem que ela foi vista, foi enterrada sem um anel, e ela foi vista procurando esse anel depois, uma mulher de branco, aí começaram as histórias. Então muitas pessoas viram essa história, a noiva de branco, andando em beirada da estrada, a pessoa não parava, ela aparecia dentro do carro. E mesmo tendo passado quase meio século do acidente, a história ainda amedronta os moradores do local. Um deles é o seu João, de 68 anos. Na época do acidente, ele chegou a acompanhar o resgate dos mortos. A gente era mulher que a gente foi para lá, né? Chegou lá, viu o acidente lá rolou uns 100 metros abismo abaixo. Seu João também relata que depois dessa fatalidade, sempre teve medo de passar pela estrada à noite. Toda vez que o ônibus parava, eu pedi para... Ô moço, espera aí, eu menos descer, eu menos uns 50 metros aqui para você sair com o ônibus. Com medo, só desci correndo. Hoje eu não desço lá só, não desço. E bem no coração de Mariana está a igreja de São Pedro dos Clérigos, importante obra barroca. Segundo o Leandro, que é caçador de assombração, antes de abrigar a igreja, o local era marcado por enforcar os condenados da época. A igreja ela ficou sendo construída por muito tempo. Ela é uma igreja inacabada, não acabaram de construir. Tanto que uma torre é diferente da outra. E nesse meio tempo, um padre foi encontrado morto dentro da igreja com o pescoço todo arranhado. Né? Aí eles falam que foi assombração, que foi um gato que pulou no pescoço do padre. Ainda o padre é visto nas remediações de São Pedro e atravessa paredes para lá, para cá. E é em outro distrito da cidade, no de Passagem de Mariana, que está um dos lugares mais assombrados do país, segundo a ACAM. Essa é uma das maiores minas de ouro do Brasil. Ela tem 120 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 40 andares. Foi daqui que saíram mais de 35 toneladas de ouro entre os séculos 18 e 20. Em dezembro de 1936, uma inundação matou 17 trabalhadores. Depois dessa data, o local nunca mais foi visto da mesma forma. Tinha um inglês que tomava conta da mina, era o capitão Jacques. E ele morreu num desses acidentes. E a história fala que geralmente ele foi sempre visto lá dentro da mina, andando a cavalo, mas muitos afirmam que ele continua andando na mina. Hoje nós, guias, também consideramos essa mina uma mina assombrada, porque ouvimos muitos barulhos, tem muitos turistas também que sentem a presença de outras talvez mortes que teve aqui. E a Bárbara também presenciou um fato inusitado dentro do local. Tem uma guia que ela me conta que sempre que ela está aqui, às vezes vindo do lago, ela escuta meu nome, escuta chamando Bárbara. E ela fala assim, ó Bárbara,
Eu achei que você estava lá embaixo e eu não estava. E dentro da mina, uma imagem de Santa Bárbara guarda a memória dos mortos. Ela está aqui porque ela é protetora contra raios de trovoadas e de todas as profissões perigosas, principalmente de quem trabalha dentro da mina. Então, eles usavam dinamite, associavam o barulho com raios de trovoadas e arrogavam proteção. A Ângela Xavier e o Leandro destacam a importância de se preservar histórias como essas. A gente tem que ter uma identidade. Se você vira, tudo bem, eu posso ser cidadã do mundo, rodar o mundo todo, saber a história do mundo todo, mas eu tenho uma identidade própria. Então, quando você conta as histórias de assombração, quando você conta os relatos antigos, você mostra que a região nossa tinha história, como é que era a vida antigamente, né? Os medos das pessoas, né? De acordo com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da UFOP, o vigilante que eu citei antes da reportagem foi transferido do ICHS por interesse da administração pública. E a nossa equipe apurou que esse mesmo vigilante vai fazer um curso chamado Como Conviver com Assombrações em Ambiente de Trabalho e em Casa, oferecido de graça pela ACAM. Se você acredita em assombração ou mesmo se não acredita, mas tem curiosidade sobre o tema, você pode conhecer a Associação de Caçadores de Assombração de Mariana, que desde 2008 se dedica exclusivamente a pesquisas sobre criaturas misteriosas da região. É só acessar acamg.com.br. E o Plano Aberto de hoje fica por aqui. Lá no nosso canal na internet você confere uma reportagem que nós exibimos em outubro do ano passado, parecida com essa que você acabou de assistir, mas contando histórias misteriosas de Ouro Preto. É só acessar youtube.com/tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã!